Nós estamos com o Dr. José Augusto, cônsul do Sri Lanka, um dos homens grandes influentes, escritor, conhece muito da nossa Bahia, e fazendo parte também da grande inauguração da Câmara de Turismo Bahia de Todos os Santos, na nova sede, no centro da cidade. E a Bahia de Todos os Santos hoje, doutor, fazendo aniversário, 520 anos de tantas histórias, com a nova sede aqui na Avenida 7 de Setembro. Eu acho de grande importância esse ato. Haja vista que a presidência, que agora está nas mãos do nosso querido Carlos Silveira, que faz anos que eu conheço. Conheço a competência dele, porque tive a oportunidade de conhecê-lo em 1982, quando, em 83, fui secretário de esporte na Zé das Farinhas. Meu pai era juiz dessa cidade e Carlos Silveira era o assessor dele. Então faz anos que eu conheço. Tivemos a oportunidade de tê-lo como colega no ensino médio e também atuei como professor junto com ele, lá no colégio Aurélio Miranda, lá na cidade de Nazaré. Sei da sua competência, sei da sua trajetória, o acompanho faz anos. E acredito que essa abertura que ele está dando, que é de importância ímpar, não somente para a cidade de Salvador, como para todo o estado da Bahia, vai proporcionar uma abertura muito mais ampla em relação ao turismo, não somente brasileiro, como internacional. Eu falo como cônsul do Sri Lanka que sou. O Sri Lanka é um país em que o turismo é ululante, ele é bastante colocado em voga. Haja vista que lá nós temos um turismo espiritual muito forte, porque lá existe uma enormidade de templos budistas, praias lindíssimas. Sim, sim. E eu acredito que com a Câmara de Turismo Bahia de Todos os Santos e com essa presidência salutar aí, nós vamos ter muitas coisas boas aí. O que dizer desse novo momento de recomeço, de reencontro entre o público, os grandes eventos de Salvador voltando? Já dá para criar uma expectativa de fato de recomeço? Eu acredito que sim, porque é como a fênix, né? Das suas cinzas ele renasce. Falando no Sri Lanka, nós podemos falar da flor de lótus. A flor de lótus só nasce na podridão. Na podridão nasce uma flor belíssima, que a Ásia toda, em princípio o Sri Lanka, a China, o Japão, a tem como referência. Eu acredito que nós brasileiros, principalmente, que temos a resiliência muito grande, nós podemos e estamos agindo na premissa do bambu, né? O bambu, ele nasce para baixo durante 7 anos, ninguém o vê. Quando ele sobe, é de uma vez só, mas só que suas raízes são fortíssimas, né? Quando nós olhamos o bambu, ele por dentro ele é oco, né? Mas por fora ele está sólido. Eu acho que o que nós ganhamos nesse processo pandêmico foi uma mudança de paradigma e fez com que nós venhamos a refletir a necessidade de nós termos novas abordagens no século XXI, abordagens do paradigma espiritual, abordagem do paradigma turístico e abordagem da respeitabilidade. Lembremos-nos que Hegel dizia, a história se repete, né? E que o passado ele não está atrás, ele está na frente, nós podemos vê-lo. Lembremos-nos que há uma guerra, revolução e agora a pandemia faz com que nós venhamos a ter uma premissa básica, a falta de pernas cria asas no homem. Eu acredito que as asas já estão aí para fazer com que todos nós possamos voar para um século XXI de harmonia, de equilíbrio e de prosperidade. Só perguntando, que é uma das perguntas hoje mais emblemáticas do Brasil, do mundo, como é que o senhor vê a possibilidade do Carnaval 2022? Será uma realidade, na sua opinião? Veja bem, eu posso falar, aí eu vou deixar de ser cônsul, né, e vou ser radialista. Já visto que eu tenho programa na Rádio Celso. E durante 20 anos eu coordenei os cursos de rádio e televisão do estado da Bahia. Sim. Né? O curso de Itabuna foi meu durante 20 anos, fora os daqui do sindicato. Então muita gente tem DRT baseado na minha concepção. Eu acabei de tirar o DRT agora, inclusive. Tirou por onde? Pela Eteva? Pela Eteva. Gente boa ali, o Moza, é meu amicíssimo. Entendeu? Aí, durante 20 anos teve o curso de Itabuna, que todo mundo conhece. Teve aqui da cidade de Salvador, que Mário Quete, e participo ativamente do Carnaval com o Reginaldo. Sim. Reginaldo do Carnaval, inclusive eu sou responsável pela assessoria de imprensa do Rei Momo. E pelo que eu conversei com o Reginaldo, e tenho conversado com algumas pessoas, Álvaro e outras mais da imprensa, eu acredito que existe a possibilidade de nós termos o Carnaval. Agora, uma hipótese, uma resposta provisória que pode ser modificada. Sim, sim. Certo? Eu acredito que nós vamos ter carnavais
ou carnaval, se quiser botar no singular, segmentados. Indoor seria no formato indoor? Eu acredito que sim. Por quê? Porque as pessoas ainda estão com medo. Sim. Né? Estão com processo fóbico em relação ao fato de nós não sabermos. Nós não sabemos. As pessoas começaram a se aproximar mais de Deus. Porque de repente, nós começamos a perceber que nós somos minúsculos em relação ao todo. No século XIX, nós tivemos Augusto Conte, tivemos uma visão da positividade, o positivismo. Positividade não, positivismo. Depois da gripe espanhola, que inclusive vitimou um dos nossos presidentes. E nós achávamos que a ciência seria a solução do século XX. Não foi isso? Tivemos duas grandes guerras. Não foi isso? Primeira e Segunda Guerra. Que chocou. Sim. Aí depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aquele choque de egrégora muito grande, nós começamos a mudar nossos referenciais. Primeiro, o status quo do Estado mudou, porque para evitar déspota como Hitler, Mussolini, não é isso? A administração mudou, a comunicação mudou, o próprio cristianismo mudou, que surge com o ecumenismo, né? Para não haver celeumas e sequelas de agressões. E hoje, com a pandemia, nós começamos a refletir novamente. Né? Por quê? Porque nós possamos a perceber que o peixe só sabe que está fora da água quando ele sai da água. Então, nós percebemos que estamos na água e que precisamos voltar à água. Então, nós percebemos a concepção de humanismo, respeitabilidade, visões espirituais mais amplas, entendeu? E acredito que o carnaval deve existir, porque o carnaval, ele representa o Estado Democrático de Direito, ou seja, o ISO, igualdade, onde não existe branco, preto, amarelo, é igual o jogo do Bahia, né? Todos são convidados. É igual o jogo do Bahia, né? Lá dentro você só não pode ser Vitória, né? Tá aí, torcedor do Vitória. Hoje nós tivemos aqui na Câmara de Turismo Bahia de Todos Santos uma espécie de aula, tá bom? Nós viemos aí já passeando desde 1919, caímos na Segunda Guerra Mundial em 1945, aí você já viu toda essa repaginada que a gente deu, mas eu queria só que você deixasse o seu agradecimento final à Câmara de Turismo Bahia de Todos Santos pela recepção, ao senhor e a todas as outras autoridades aqui presentes. Olha, eu digo o seguinte, a política é a arte dos homens sem princípios, comandar os homens sem memória. Certo? O povo tem história, mas não tem memória. Então nós temos que alicerçar a nossa memória, voltarmos do passado, vermos o presente, para fazermos um futuro cada dia melhor, levando em consideração a respeitabilidade, a humanização e tomar essas posições políticas que estão hoje existindo, né? Porque o Estado é o território, o povo e o governo. Né? O governo muda, mas o Estado fica. Porque o Estado é subjetivo. Os outros são... Você pode tê-los, pode mudá-los. Né? O povo você muda, o território continua aí. Né? Então nós temos que refletir, ter uma boa memória, percebermos a importância do momento. E vou repetir, a falta de pernas cria asas no homem. E acredito que estamos prontos aí para, depois da pandemia, voar e voar bem alto. Hein?